Olá, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo ao podcast Experiência com Deus. E hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial que vive milagres todos os dias. Fique até o final que essa história vai impactar você. Nossa convidada é Eunícia da Silva, cristã da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Aracruz. E hoje nós temos a honra, ela vai contar o que Deus fez na vida dela e faz todos os dias. Fica até o final. Irmã, seja bem-vinda. Fica à vontade de Amém. contar suas experiências Obrigada. com Deus. É um prazer imenso estar aqui nesta manhã para compartilhar, né, o que Deus tem feito e o que Deus faz na minha vida. E creio em nome de Jesus que continuará fazendo. Eu sou uma pessoa que... Eu sou filha do pastor Nilo. Ele, na época, saudoso pastor Genaro, né, de Oliveira, eles trabalharam junto. E há muitos anos, me lembro quando eu era pequenininha, criança, a lembrança que eu tenho deles, os dois juntos, fazendo a obra. E, e para honra e glória do Senhor, aqui estou. Como eu digo, eu vivi um milagre e vivo um milagre a cada dia, porque o que Deus tem feito na minha vida, né, foi tremendo e é tremendo. Eu, a primeira vez que eu tive uma trombose foi muito violenta e me lembro que eu tive uma embolia pulmonar junto. Foi muito difícil, só que eu sabia que eu iria passar por um processo muito difícil. E que Deus havia usado um pastor e falou que, que eu iria passar por um vento muito forte, que eu ia até dar uma envergada, mas depois o Senhor ia me levantar. E foi o que aconteceu. Eu me lembro que a minha perna começou a inchar muito, e eu fui com meu esposo no médico, né? Fomos aqui em Aracruz, aí ele falou que não era para ele, que ele não podia me ajudar. Me mandou para uma outra cidade e nós fomos. E chegando ali, o meu esposo perguntou para o médico se era grave, ele falou que sim, que poderia até entrar em óbito. E já me levaram correndo lá para dentro, né? E começaram a aplicar lá umas injeções, né, para evitar subir coágulos, né, para o pulmão ou para a cabeça, alguma coisa assim. E me lembro que ali era um quarto bem grande, bem confortável. E do nada eu comecei a sentir falta de ar. Não conseguia, ficava puxando a respiração. Aí a minha irmã chamou a enfermeira veio e falou: Ah, tá bom, e saiu. Quando aí veio rápido o médico, vários enfermeiros, eu estava tendo uma embolia pulmonar. Já me levaram para fazer uma angiotomografia, realmente deu, estava com coágulos no pulmão. E me lembro que minha irmã saiu chorando, porque o médico falou para ela que ali era só Deus, né? Que uma embolia é muito. É perigoso, né? É muito arriscado. E me levaram para UTI na correria, e ali eu estava cada vez pior, cada vez piorando mais, e minha pressão subia junto. E eu estava. E veio uma enfermeira, cabelo longo, eu acredito que seja o Espírito Santo, porque falou no meu ouvido assim: Você vai deixar esse vento te levar? Na mesma hora eu reagi e ali eu comecei a orar. Pedi ao Senhor para ter misericórdia, para repreender aquele mal. E falei que eu queria viver. Aí eu fui melhorando, melhorando, melhorando. O médico falou que eu teria mais ou menos um ano para me recuperar, porque foi uma trombose muito violenta da coxa que chegou até meu abdômen. E fui para o quarto, me deram o alta, que eu estava bem melhor. E ali, cada dia que passava, todo dia, de manhã, de tarde, o médico ia me ver. E cada vez que ele passava, ele via que eu estava melhor. E fui melhorando, recebi alta, voltei para casa, porque eu estava em São Paulo, morava em São Paulo, e eu vim para cuidar do meu pai, porque Deus havia recolhido a minha mãe. E falava para Deus: Senhor, eu vim cuidar do meu pai, e agora?
Como que eu vou fazer? E meu pai orando, pediu várias orações em várias igrejas, tinha muitos irmãos orando, tanto aqui em Aracruz como em São Paulo, né? E para honra e glória do Senhor, tive uma melhora boa, fiquei totalmente curada. Aí depois, com o tempo, voltamos para São Paulo. Com pouco tempo em São Paulo, tive uma nova trombose, mais violenta ainda, que pegou a aorta, que é uma veia muito importante, né? E, e ali eu fui internada às pressas, né? E foi tendo várias tromboses, cada uma mais violenta que a outra. E o médico fez os exames, aí deu que eu estava com uma doença no sangue, que é a trombofilia, que faz ter trombose e desenvolve vários outros tipos de doença, né? E eu fiquei muito ruim, me lembro que eu fui cada dia mais piorando, piorando. O médico falou que ia fazer a cirurgia, né, para retirar aqueles coágulos. E eu fui para o centro cirúrgico, me levaram para lá e o médico não conseguiu no momento. Ele, eu tomei anestesia geral, né? E ele tentava, deu o tempo da gente. Ele não conseguiu fazer a cirurgia, deu aquele tempo de eu acordar e eu não acordava. Eu não acordava de jeito nenhum. E durante aquele tempo que eu estava em coma, e me lembro que o Espírito Santo ele me levou para um lugar assim alto, muito alto. E lá de cima eu avistava a terra. Eu via a igreja, uma igreja muito grande, muito lotada. E uma voz falava para mim, tá vendo? Ó, as pessoas entram e saem do mesmo jeito. Eles não querem compromisso com nada. Ó, toca, porque gosta de tocar, quer mostrar que gosta, que toca muito. Canta, porque quer mostrar a voz, mas não querem compromisso comigo. E foi mostrando, mostrando. Aí ali comecei a chorar. Eu acordei. Eu acordei já com o médico segurando nas minhas mãos. E naquele intervalo, o médico que estava fazendo a cirurgia foi lá fora e deu a notícia para o meu filho, genro, esposo que estava lá fora. Já era noite. E falou que tentou de tudo, não conseguiu, que não havia jeito. E ali eu me lembro que quando quem me levou para o centro, para UTI foi o anestesista. E ali ele passou, falou assim com o plantonista: Olha, o caso dela é muito sério. E me colocaram do lado da onde ficavam os médicos. E durante o tempo que eu estava ali, eu ficava sempre orando, 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 falando com Deus bem baixinho. Eu me lembro que eles liberaram a entrada da minha família. Já era bem tarde. Eu não podia falar, mas eu ouvia tudo que eles falavam, tudo. E então ali eu olhava para eles, tudo assim, eles falando, eles comentando. O médico e para todo mundo, eu não ia sair dali, daquela UTI. Eu ia ficar, eu ia entrar em óbito, né? Porque estava muito sério o problema. E meus filhos me beijaram, saíram, meu esposo, e aí eu fiquei sozinha. E foi uma noite, assim, muito terrível, uma noite de guerra mesmo. Me lembro que quando eles saíram, foi bem mais tarde, eu escutei um médico vir e falar assim, ó, fulano de tal entrou em óbito. E, por incrível que pareça, era o mesmo problema que eu estava tendo. O plantonista perguntou, mas por quê? Né? Aí ele falou, ele explicou. E quando aquele médico saiu, eu escutava risos. Uma experiência terrível que eu tive naquela UTI. E eu via assim um sorriso muito alto, ria, 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 eu sorria demais. E eu falava assim, Senhor, só eu que estou escutando isso? O que é isso, Deus? Aí eu escutei uma voz falando, é sorriso da morte. E ali eu comecei, eu vi coisas no meu quarto, uns vultos meio estranhos. E de repente comecei a orar. Senhor, cerca a minha cama. Senhor, cerca a minha cama. Cerca com anjos para que mal nenhum chegue até a mim.
E eu orando, eu sempre falando com Deus, estava muito ruim, muito ruim. E conforme o tempo foi passando, tinha dia que amanhecia um pouco melhor, tinha dia que não. Teve um dia que minha pressão subiu demais, muito, muito, muito mesmo. E eles, e um lado meu começou a adormecer, que é o meu lado esquerdo, né? E foi aquela correria de médico, porque eles vinham, né, conferir a minha pressão e vi que estava muito alta. Aí veio o médico, veio as enfermeiras. Nesse mesmo momento, a minha nora ia entrar para me visitar, não deixaram, barraram ela. Ela ficou em pé do lado, mas ela ouvia toda a movimentação no meu quarto. Então, para eles, para ela, a pessoa que estava entrando em óbito, que era muita correria. E eles veio com um aparelho para fazer exame, e eu ali olhando, vendo tudo, né? E aquela correria toda, com muito custo, fizeram o exame. E eu, como eu vi que eu estava piorando, aí eu comecei a falar com Deus. Eu falava, Senhor, Senhor na cruz já levou toda a enfermidade. Pelas tuas pisaduras, Deus, eu já estou curada. Eu falava e repetia, Senhor, o Senhor já levou toda a enfermidade. Pelas tuas pisaduras já estou curada. Foi o que o Espírito Santo colocou em minha boca naquele momento. Eu falava e repetia, eu falava e repetia. Aí o médico veio, o que foi, filhinha? Eu estava muito ruim, moço. Aí eu falei, tô falando com Deus. Aí eles lembram que eles fizeram um exame e saíram. Aí depois ele voltou com papel e falou assim: Olha, Eunice, seu exame deu normal. Eu falei, eu sei, doutor. Mas como você sabe? É porque eu falei com Deus. Eu estava conversando com Deus. Aí ele saiu. Quando ele saiu, veio uma enfermeira e debruçou na minha cama, cama de UTI, cama alta. Debruçou e falou assim, e começou a chorar. Ela estava afastada do caminho do Senhor. Começou a chorar e falou assim: Eu queria ter um pouquinho dessa fé que você tem, só um pouquinho. Aí comecei a falar de Deus para ela, né? E eu ali ruim, às vezes as pessoas vinham me visitar e eu via no semblante delas que ela ficava meio estranha. E eu tinha que falar com ele: Não, eu tô bem, eu vou sair daqui. O médico vai fazer a cirurgia, vai conseguir fazer a cirurgia, eu vou ficar bem, em nome de Jesus. E sempre falando. Vem o enfermeiro, assim como o Espírito Santo fala conosco, está ali do nosso lado, ministrando em nossos corações. O inimigo também vem, usa pessoas. Como chegou um fisioterapeuta e falou assim: Eunice, você sabe que você tem? Sim, eu sei. Você sabe, né? A qualquer momento você pode, ó, dizer, morrer. Eu falei: não, eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus está comigo e o médico vai fazer a cirurgia e eu vou ficar bem. E ali fiquei, continuei naquela UTI, né? Aí quando eu, no dia, na hora que eu fiquei melhor, que o médico me deu o resultado, a reação que eu tive foi de orar em línguas, e eu me lembro que eu fiquei numa alegria tão grande, que eu sorria muito. Minha nora lá fora, nisso liberaram para ela entrar, aí ela me colocou no grupo dos meus filhos assim, a sogra foi agraciada por Deus, porque ela está muito feliz. E foi passando. Só que nesse intervalo que eu fiquei na UTI, eu tive mais complicações. O meu rins esquerdo parou. Parou. E me lembro que o médico chegou no quarto, me olhou, pegou aquela bolsa, né, e me mostrou, falou assim: Olha, Eunice, tá vendo isso aqui? Seu rins parou. Se até a noite, até o finalzinho da tarde, não haver melhora, vamos tomar novas providências. Eu falei: O que precisa fazer, doutor? Tenta tomar água. Tá liberada para tomar água. Tá bom. E eu falei, tá bom, então pede a enfermeira, por favor, colocar uma água aqui do meu lado, que eu possa pegar, porque eu não quero incomodar ninguém. E a enfermeira veio, pegou aquela garrafa de água e colocou do meu lado. E os copos. Cada copo de água. Eu estava ali sendo orientada pelo Espírito Santo, porque eu ficava o tempo todo falando com Deus. E cada copo de água que eu pegava, eu olhava, eu orava e tomava. Depois eu pegava
E nisso foi indo. Tomei toda aquela água, pedi outra, fui tomando água durante o dia. E quando trocaram de plantão, que o médico veio de novo a olhar a bolsa, ela estava branquinha. Falou assim: olha, o que foi? O que foi que aconteceu? Eu falei, conversei com Deus e tomei muita água. E ali, para honra e glória do Senhor, eu fui melhorando, mas para muitos eu não ia sair dali, porque eu estava muito. Precisei de sangue, sabe? Porque durante a cirurgia eu perdi muito sangue. Eu me lembro que aí dei uma melhorada, eu voltei pro quarto, para depois voltar pro centro cirúrgico. E ali orando, o Espírito Santo foi muito bem claro comigo. E pediu para eu pedir, né, o ministério de oração a ficar intercedendo pela minha vida durante aquela cirurgia. Que o que o inimigo queria era, né, que eu morresse, né? Então eu comecei a orar, Senhor, meu esposo trabalhando, meus filhos e os irmãos que iam me visitar de vez em quando, porque devido ao que eu estava passando, o meu filho pediu, meu esposo pediu para eles não liberarem muita visita. Aí ali eu comecei a orar, falei, Senhor, manda meu filho aqui que eu preciso falar com ele o que está acontecendo. Eu preciso falar, ele precisa dar notícia na igreja, que para os irmãos ficar orando, intercedendo durante a cirurgia, para que o médico consiga fazer essa cirurgia. Porque o médico falou que era uma cirurgia muito complexa. Tanto que a trombose subiu, ficou assim, uns 4 dedos para chegar no coração. Chegou ali, ela parou, entendeu? Só que, assim, o médico estava um pouco inseguro, eu percebi a insegurança nele. E comecei a orar, Senhor, manda meu filho, manda meu filho. E quando pensa que não, meu filho chega, me deu um beijo na testa. E aí, mãe, como a senhora está? Eu falei, filho, eu estava orando para Deus mandar você aqui. Por quê, mãe? Fala com o pastor, para falar com o ministério de oração, durante a cirurgia, para entrar numa intercessão por mim, para que o médico consiga fazer a cirurgia. E eu gostaria que vocês, durante a cirurgia, ficassem aqui, orando por mim. E aconteceu, fiquei lá o quê? Mais uns 2 dias no quarto. O médico foi, doutor Cleito de Paula. E ele chegou para mim à noite, me lembro como hoje. Foi lá, ele me deu um abraço. Eu levantei, ele me deu um abraço. Ele estava muito comovido, assim, com a situação, né? Ele falava que era uma cirurgia muito complexa. E me deu um abraço. Aí ele falou assim: Eunícia, amanhã cedo eu vou te levar para o centro cirúrgico. Eu falei, vamos, ele falou assim, vamos tentar novamente. E virou, e me deu aquele abraço e virou as costas. Eu falei, doutor, por favor, vem aqui. Aí eu peguei na mão dele, falei, doutor, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que Deus vai usar suas mãos. Ele vai te orientar e você vai fazer essa cirurgia e eu vou sair daqui boa. Em nome de Jesus. Aí ele me deu outro abraço e saiu. Esse médico, ele era afastado, sabe? Ele E com tudo que eu passei, com a vitória que o Senhor me deu, ele voltou para Jesus. Ele mandou uma mensagem: Eunícia, eu voltei, eu estou na igreja da Lagoinha. Eu falei: glória a Deus. Então, assim, foi tremendo o que Deus fez na minha vida, sabe? Me lembro que eu estava ali naquele quarto, eu não podia andar muito, né? Eu ficava muito cansada, porque tive mais uma embolia lá, né? E, e havia uma moça, uma cama do lado, ela gemia o tempo todo. E a mãe ficava numa cadeira nos pés da cama. Gemia, gemia, gemia de dor. Eu falei, Senhor, essa mulher está passando muita dor, sentindo muita dor. E eu olhei assim e falei, bom, não tem ninguém aqui, tem que ser eu mesma. Eu levantei da minha cama, pedi à mãe dela para colocar as mãos onde ela estava sentindo a dor e comecei a orar. E durante o tempo que eu estava orando por ela estava tendo uma visão comigo. E ela não sabia, ela não me conhecia, não sabia nada do que estava acontecendo. Não sabia que eu estava ali, que eu ia passar por uma cirurgia.
Aí orei, orei, orei. Eu vi que ela acalmou. E nisso que ela acalmou, ela olhou para mim e falou assim: Você é crente? Eu falei: Sou, para honra e glória do Senhor. Eu sou evangélica, sim. E ela falou assim: eu sou da Assembleia. A minha mãe é dirigente do ciclo de oração. E começou a glorificar a Deus, que aquela dor tinha passado, que ela estava bem. E sendo que ela ia voltar para a UTI, né? Porque nada, nada, nada melhorava aquela dor. Toda a medicação, a mais forte que tinha que os médicos davam, não melhorava. Aí ela pegou e falou assim: Durante o tempo que a senhora estava orando por mim, eu tive uma visão. Você entrava numa maca no centro cirúrgico e saía bem. Aí comecei a glorificar a Deus, sabe? E pela visão, né? É uma confirmação que Deus, né, havia dado para eu ficar tranquila e acalmar meus familiares, os amigos também, né? E foi isso que aconteceu. Ele me levou para o centro cirúrgico. Foi muito difícil, mas ele conseguiu fazer a cirurgia. E fui de volta para a UTI, fiquei mais um bom tempo lá, porque eu perdi muito sangue, né? Precisava de repor. E lembro que os enfermeiros iam me visitar. A primeira médica me atendeu quando eu cheguei naquele hospital, foi me ver e falou assim: Eunice, eu fiquei sabendo do que aconteceu. Eu falei: Viu, doutora, que Deus faz? Deus é tremendo, eu estou bem. E ali as enfermeiras, à noite, ficavam no meu quarto, falavam que se sentia bem ali. A enfermeira me procurava e pedia para orar, porque muito jovem estava tentando suicídio, né? E ao lado do meu quarto, onde eu estava, havia uma mãe que chorava muito porque o filho tentou suicídio e estava muito ruim. E ela só chorava, só chorava, só chorava. E eu falei: Tá bom, vou orar, mas vou orar daqui, não posso levantar. E eu orei por aquele jovem, por aquela mãe. E ali fui ficando, fiquei 38 dias ali. Durante o tempo que eu fiquei ali naquele hospital, eu tive essa experiência assim incrível com Deus, sabe? Como Deus, o cardiologista foi me ver, né? Então, eu falo que eu sou um milagre e vivo também um milagre a cada dia. Porque até hoje, no final do mês de março, eu precisei passar por um procedimento em Colatina. Havia uma equipe de médicos, 3 médicos ali naquele quarto. E eu escutei um falar assim: não, não tem mais jeito. Não, não tem mais jeito, não podemos mais mexer. E não conseguiram fazer o procedimento de novo, porque a prótese do meu lado esquerdo, ela fechou. E eu escutei o médico falar assim: ó, a prótese do lado direito tá fechando. Tá fechando. E não tem mais jeito. E pararam tudo. E o meu médico falou assim: ó, semana que vem, vai lá na minha clínica pra gente conversar. E que eu não vou desistir de você, não. Eu falei: Tá bom. Aí fui na clínica e ele falou pra mim: Olha, Eunícia, a prótese está fechando e não posso fazer mais nada por você. E falei: Mas Deus pode, porque eu vivo um milagre. Você tem que aprender a viver com a dor. E eu falei: Não sinto dor, doutor. Eu não, para honra e glória do Senhor, eu não sinto dor, sabe? Glória a Eu limpo a Deus. minha casa, eu vou para a igreja, eu faço tudo o que eu tenho que fazer e não sinto dor nenhuma. E então é tremendo o que Deus realiza, né? Milagres, mais milagres e mais milagres. E muitas vezes nós não sabemos, né? Nem agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele faz, né? E eu creio em nome de Jesus que vai continuar fazendo, vai continuar me guardando, sabe? Eu sinto Deus muito próximo de mim, sabe? Às vezes eu tinha assim, dependendo do diagnóstico do médico, eu ficava muito assim, preocupada: eu vou morrer, eu vou morrer. Aí quando foi um dia ver um pastor pregar na igreja, a igreja lotada de gente. Aquele pastor saiu lá do púlpito, foi aonde eu estava, colocou a mão em minha cabeça e falou que eu estava sendo curada, né? Amém. E Glória a Deus. eu senti no momento uma quentura muito grande. Aí depois
Passando os dias, eu voltei no médico, fiz um exame, outro diagnóstico ruim. E eu falei, Senhor, e ao mesmo tempo eu fiquei surpreendida comigo mesma. Dali eu saí, sentei lá na poltrona e comecei a falar com Deus e a chorar, Senhor, só disse que eu fui curada. Aí ao mesmo tempo o Espírito Santo falou assim, você foi curada. Estava precisando ser curada. Mas eu fui curada na área emocional. Porque quando eles me davam o diagnóstico ruim, eu ficava assim, nervosa, eu chorava muito, não queria falar com ninguém, sabe? Queria ficar só dentro da minha casa, quietinha, evitando todo mundo. E a partir desse dia, não. Eu vou para a igreja, eu, assim, sou muito feliz com meu Deus, com a minha família, agradeço a Deus diariamente, sabe? Por tudo. Então, a cada dia, assim, eu vivo o milagre de Deus. E eu creio, eu tenho promessas de Deus em minha vida. Eu creio que no momento certo, no momento dele, eu tenho plena convicção que ele vai me curar. Eu vou fazer o exame, vai estar tudo normal, Amém. sabe? Então, assim, eu sou muito feliz com meu Deus, porque eu sei, assim, o Espírito Santo, ele ministra muito em mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de me abrir para muita gente, para todo mundo, assim. E às vezes, quando eu vou ao médico, nesse dia mesmo que eu fui, que eu sentei lá fora e comecei a falar com ele me fez lembrar de tudo que ele tem feito por mim, de tudo que eu passei durante o tempo que eu estava naquela UTI, sabe? De tudo, de tudo, de tudo. Aí ali eu já fiquei assim super feliz. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo, eu sei que o Senhor vai continuar operando. E muitos irmãos assim, me procuravam na época, lá em São Paulo, e falavam, Eunice, eu estava tão desanimado de ir para a igreja, mas eu tenho vergonha, porque quando eu olho para você e vejo tudo que você passou, e vejo e sei, né, de tudo que aconteceu, e você está aqui, alegre, e é onde eu reanimo, irmão falando, né? E venho para a igreja. Aí eu falei, mas a igreja é lugar de cura. Quantas vezes eu vou para a igreja? Eu ia para a igreja com dor, dor mesmo, sabe? De fazer medo, de queimar, aquela queimação que dá, como se a pessoa fosse infartar. E eu colocar, durante o louvor, colocar a mão ali e profetizar cura em minha vida. Que eu aprendi, eu passei tanto que no hospital não é um lugar que vai um pastor todo dia, que vai um presbítero, que vai alguém. Então eu aprendi a profetizar na minha vida. Quando sinto algo que eu vejo que é difícil, eu coloco a mão na minha cabeça e expulso. E coloco a mão na dor, colocava que hoje não sinto mais dor, e falava, Senhor, em nome de Jesus, que eu saia daqui hoje curada. E saía da igreja, procurava dor e cadê? Então é isso. Eu vivo um milagre, sabe? Glória a E Deus. assim, eu sou uma pessoa assim totalmente, totalmente dependente de Deus. Às vezes eu vejo pessoas desanimando por tão pouco, sabe? Sente aquela dor de cabeça, ai, tô com muita dor de cabeça, não vou na igreja, não vou, e vai indo dia mais dias, passa por problemas, eu vejo que desiste. Eu conheço pessoas assim. Então, eu fico só olhando assim, às vezes eu falo, às vezes eu não falo, porque muitas vezes nós estamos pertinho de receber uma vitória, aí o inimigo vem com desânimo. Primeira coisa que o inimigo põe é o desânimo. Ah, não vai na igreja não, porque não está resolvendo nada, sabe? E muita gente dá ouvido ao inimigo e realmente não vai, desiste. Ah, tô com um problema seríssimo no meu casamento, não vou na igreja porque não adianta. Adianta. O inimigo põe isso na cabeça para a pessoa desistir. Nunca podemos desistir de Deus, nunca podemos, como diz, desanimar, desacreditar em Deus, porque Deus, ele é o Deus do milagre. Ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que salva. Então, nunca podemos desacreditar
em Deus, sabe? Nunca. Por maior que seja o problema, eu sempre falo, precisamos ser perseverantes. Quantas vezes eu ia para a igreja que não tinha força nem de orar, de eu ajoelhar e falar, Senhor, olha a minha situação, me socorre, Deus. É o que eu conseguia falar. E Deus às vezes tirava o irmão lá de trás, às vezes o irmão lá do púlpito, e vinha colocar a mão no meu peito e orar por mim e falar. Entendeu? Então é isso, já vivi tanta coisa. O meu pai, né, como eu falei, ele teve um câncer no pâncreas, no fígado. O médico dava o quê? 6 meses, mais, máximo 6 meses para ele. É uma coisa que nunca na minha vida eu vou esquecer, sabe? E, e eu ligar, eu não aceitar, falar, Senhor, eu não aceito meu pai com essa doença, não aceito, não aceito. E meu pai deu barriga d'água, como muitos falam que não tem cura. Eu tenho foto dele lá em casa com uma barriga enorme. E eu orar, ajoelhar nos pés da minha cama de manhã, eu abri a palavra e caiu justamente naquela parte da mulher, o refluxo de sangue, que tocou em Jesus e fui curada. E foi curada. E eu agarrei naquela palavra. Cheguei de manhã na consagração lá na minha igreja, lá em São Paulo. Falei com as irmãs, conversei com meu esposo. Ele falou: traz teu pai, pode trazer. E eu liguei pro meu pai: pai, você quer ser curado? Quero, minha filha, é o que eu mais quero. Vem pra cá. Depois falei, Senhor, que responsabilidade. Prometi meu pai que ele vai ser curado, Jesus. E trouxe meu pai para São Paulo, levei meu pai para São Paulo. Minha mãe foi junto na época. Passamos no médico, fez os exames, começou a fazer a quimioterapia. Depois, na hora que eu pensava que estava melhorando, estourou um outro câncer ao lado do pescoço, um tumor muito grande que deformou todo o rosto dele. Eu olhava para ele assim, eu não podia chorar na frente dele. Eu não podia chorar na frente da minha mãe. Eu ia pro banheiro, lá eu ajoelhava e orava e chorava muito. Senhor, cura meu pai, Senhor. E nisso, depois que passou aquele tumor que estava no pescoço foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando eu chegava no hospital, ainda tinha o câncer do pâncreas, do fígado, né, que mata. Aí o médico falava assim, eu vou operar seu pai. Eu falei, não, doutor, não vai não. Ele ficava me olhando. Eu tenho plena convicção que meu pai vai ser curado. Tenho muita fé em Deus. E foi passando. E meu pai, cada vez mais, ele teve a fase muito ruim, né? Quando ele fazia quimioterapia, ele sofria bastante, o cabelo caiu. Eu fui lá, comprei uma boina, coloquei nele. Ele ficou todo feliz. E sempre ali orando. Eu lembro que quando eu ia nas campanhas, tinha um médico, tinha um pastor pregando. Eu ia lá na frente, né? Meu pai não podia estar, então eu ia no lugar dele. E o pastor colocava o óleo na minha mão e falava: chega em casa, coloca a sua mão aonde está a enfermidade, profetiza a cura na vida dele. E eu chegava, fazia isso, colocava as mãos e profetizava a cura. E falava: pai, o senhor vai ficar bom. O senhor vai ficar bom, o senhor volta para a cruz curado, pai. Aí, e foi passando, passando, e meu pai foi curado. Ficou o quê? Quase 4 anos, 3 anos e pouco na minha casa na época. E voltou para a cruz totalmente curado. Só tinha 6 meses, o médico falou, né? Só tinha 6 meses. Os médicos do médico, que é Jesus, é que dá a Eu palavra sempre final, né? falo, médico dos médicos é Jesus. Eu vou te falar uma coisa. Você pode estar na mão do melhor médico aqui da Terra, como eu estava. Se alguém procurar no Instagram, Dr. Cleito de Paula vai saber. Ele era diretor, né, do hospital muito grande. E, e eu, assim, mas se não fosse Deus que estivesse ali na frente orientando, sabe? Eu não tinha saído daquela UTI. Quando nós batemos no hospital, quando a gente bate na UTI, é terrível, sabe? A impressão que dá é que a gente não vai sair dali mesmo. E se não é Deus mesmo, Deus em nossa vida, nada adianta. Então,
É o que eu sempre falo, quando vejo a pessoa enferma, vejo a pessoa desanimada, quando vejo a pessoa com qualquer problema, eu sempre digo, coloca Deus na sua vida em primeiro lugar. Porque eu era pessoa muito ativa, eu trabalhava. Nossa, meu trabalho era tudo para mim. E eu saía de manhã, chegava de noite, trabalhava muito, sabe, lá em São Paulo. E do nada, às vezes não ia para a igreja, não tinha tempo para ir na igreja por causa do meu trabalho. Eu não tinha tempo de cuidar dos meus filhos pequenos direito por causa do meu trabalho. Precisou passar por tudo isso para eu poder dar valor, sabe? A Deus, né? Saber que é preciso estar sempre na igreja, a gente não vai para a igreja, a gente enfraquece. E a família, né? Em primeiro lugar, Deus, segundo família. Então, é o que eu tenho para dizer, que nosso Deus é tremendo. Nosso Deus, ele nunca nos desabandona, nunca, nunca, nunca nos abandona. Seja, assim, o problema que você estiver passando, não sei, qualquer coisa. Talvez na sua mente é uma coisa igual eu me sentia no fundo de um poço, sabe? Não, para mim não tinha mais jeito. E Deus veio, né? E ele me levantou, ele me curou. E aí, para honra e glória do Senhor, aqui eu estou, sabe? Então, é isso que eu tenho para te dizer. Dizer para todos que nunca desista de Deus, sabe? O maior que seja o problema, não desista. Quantas vezes eu ajoelho nos pés da minha cama, eu começo a falar com ele. E quando pensa que não, vem a resposta. Se eu fosse contar o que Deus já fez na minha vida, sabe? Eu passaria aqui a tarde, o dia inteirinho, sabe? E coisas que muita gente fala, ah, não tem jeito. E quando a pessoa chega para mim e fala, não tem jeito, e eu falo, "Ah, não tem jeito para você, mas para Deus tem." E é isso. Pela medicina, Hum. você era para viver com dor? Com muita dor. Pela medicina, como o médico falou, você precisa conviver com a dor. E passou remédio de dor, né? Porque essa doença, ela causa muita dor na gente, né? E veio entupida, né? Prótese, né? Fechando. E, e eu não sinto dor, sabe? Não sinto. Então, é isso. E qual a importância? Você falou quando você estava lá no hospital, a irmã estava intercedendo para você. Qual a importância da intercessão na vida das outras pessoas que estão vai passar por um procedimento cirúrgico ou está passando umas lutas? Ó, a intercessão é muito importante. Eu sempre falo isso. Eu tô aqui, meu filho tá lá em São Paulo. Eu intercedo por eles diariamente. E quando eu falo, filha, tá tudo bem? Tá, mãe. Mas quando não tá, eu sei. Tipo, liguei, minha filha, tenho 3 filhos, tá tudo bem? Só que Deus havia me mostrado que havia algo de errado. E na área da saúde ainda. Tá, mãe, tá tudo bem. Por quê? Esse porquê já me deixou, né? Então, a oração é muito importante. O esposo está lá no trabalho, vamos cobrir, vamos orar por ele, que está lá no trabalho, para Deus guardar, para Deus afastar, eu falo sempre dos homens maus, para Deus afastar das mulheres estranhas. Eu tenho o quê? 43 anos de casada, sabe? Eu sempre tenho orado. E quando nós ficamos sabendo, tem um irmão lá no hospital, ruim, doente, e é muito importante estar orando, sabe? Orando, a intercessão é muito, muito, muito importante. Eu sempre falo isso. E tanto que eu aprendi tanto a orar pelas pessoas que às vezes eu esqueço de orar por mim. Teve um dia desses que eu estava orando por um casal. Ele chegou e pediu, né, para eu estar orando por eles, que Deus mostrou eu orando por eles. Tá bom, vou orar. E eu comecei a orar, fazer uma campanha ali em casa, né? Todo dia orando. E um belo dia, do nada, eu me peguei orando por mim, pela minha vida. Eu falei, Senhor, comecei a ministrar na minha vida, sabe? Para Deus tirar toda.
palavras de maldição que foi lançada sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha vida financeira. Eu comecei a orar, nunca havia orado assim. Comecei a orar, 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 orar. E quando foi um fim de semana que eu fui para a igreja, eu fui lá na frente para receber oração, e Deus falou muito comigo durante a palavra. E Deus usou uma irmã, me abraçou, e tudo que eu havia orado naquele dia, Deus confirmou. Glória a Deus. E eu estou construindo, por isso que eu falo que acho que eu não volto mais para São Paulo. Eu estou construindo um sobrado. Muitos falavam, não consegue não. Falei, consigo, porque o Deus é um Deus, né? Que isso para mim é um milagre. Aí comecei a orar e para honra e glória do Senhor, estamos no segunda parte, né? Segundo andar. E orando ao Senhor, pedindo um pedreiro, Senhor, prepara um pedreiro que cobre um valor que a gente consiga pagar. Aí fiz vários orçamentos, nenhum deles dava. Se Jesus, eu orei, eu estava limpando casa, dando faxina na minha casa, ali, ouvindo louvor, que eu sou desse jeito. Aonde eu estou, eu ajoelho e oro, na sala, na cozinha, na copa. Ali na copa, onde eu estava, eu ajoelhei e comecei a repreender toda palavra de maldição que foi lançada sobre as nossas vidas. Porque, infelizmente, né, tem pessoas que não gostam de ver ninguém bem. Aí comecei a orar ali e falei, Senhor, envia um pedreiro. Senhor, se for para ficarmos em Aracruz, envia um pedreiro. Foi desse jeito. E veio um irmão da igreja do pastor, vai para a igreja presbiteriana. O irmão Reinaldo, uma bênção, pedreiro muito bom. E as pessoas passam hoje, nossa, é sua casa? Eu falei, é. As irmãs que me conhecem já viram a mão, abençoa, né? Glória a Deus. E logo, logo, eu falei, Deus, antes da virada de ano, que ele está dentro da minha casa. E eu creio, tá? Amém. Que eu vou estar dentro da minha casa. Glória a Deus. E o Senhor está fazendo, está realizando do jeitinho que eu pedi, do jeitinho que eu pedi para Ele, está acontecendo. Deus é maravilhoso, né? Todo mundo que vê, meus cunhados passa, olha, sendo muito rápido. Meus irmãos passam, como tá rápido. É Deus, né? É Deus, É Deus no negócio, o é negócio Deus, é. né? Glória a Deus. Então é isso. Chegou a hora de nós falar dos nossos parceiros que nos apoiam aqui no nosso programa. Uhum. Nós temos a Arte Print, fica lá no Oriundi. A Arte Print, ela é gráfica rápida, tira xerox, faz garrafas personalizadas, canecas, brindes para eventos. Se você quiser fazer, fica localizado lá no Shopping Oriundi, na porta lateral ali. Primeira lojinha à esquerda. Precisou, Arte Print é o lugar. E temos também os artesanatos da Márcia. Isso eu tenho que falar que é minha digníssima esposa, né? Ela faz os artesanatos É? enviamos para todo o Brasil. Precisou, tá o Instagram aí, o telefone, entre em contato e abençoa também os artesanatos da Márcia. E temos também você que quer investir na cidade que mais cresce no estado do Espírito Santo, que é Aracruz. Temos o nosso corretor de imóveis, com várias opções de imóveis. E para você investir, aplicar o seu dinheiro e para você prosperar também. Tem que investir bem para prosperar. É o David Alexandre aqui em Aracruz. Só entrar em contato, melhores opções em imóveis é David Alexandre. E tem a melhor sorveteria de Aracruz, que é a Luigi. Luigi fica localizada aqui no Bela Vista, tem açaí, sorvetes. Tem uma novidade agora, um picolé açúcar zero. Não é porque é açúcar zero, não, que não é doce, que não vai ser doce, é uma delícia. Então, Sorveteria Luigi é uma loja ampla para melhor te atender. Leva sua família, tá em casa de bobeira aí, vai tomar um sorvete, vai alegrar seu dia e a sua noite. Desde já agradecemos. Chegamos, nossos patrocinadores são esses. Agora, irmã, algum médico já chegou para você assim e disse assim, não tem jeito, igual você falou, e depois que ele viu o que Deus fez na sua vida, ele ficou surpreendida, sem ser cristão? Muito, muito. Eu passei por um médico lá em Colatina, não vou falar o nome, que Sim. ele, aliás, eu fui numa hematologista. Ali eu estava conversando com ela, né?
E eu teria que passar por esse médico antes. Como ele não havia chegado, e eu havia marcado um horário com a hematologista, eu peguei e falei para... Deixei avisado na portaria que eu estava lá, né, tal, depois eu voltava. Eu estava ali no mesmo hospital, né, São Bernardo. Eu estava conversando com ela e ela olhando meus laudos, tudo, né, e bateu na porta. Quando bateu na porta era esse médico. Aí ele chegou e falou assim, Eunice? Eu falei, oi, eu te ajudei na cirurgia. Aí eu falei, lembro. Ele falou, então, doutor, eu vim aqui para falar com a senhora. Por ela. Não tem jeito. Ó, não tem mais jeito. Tentamos de tudo quanto é jeito, mas não tem mais jeito para ela. Aí eu olhei para ele assim, me veio querer ver aquela tristeza. Aí ao mesmo tempo eu reagi. E falei, tem sim, doutor, para Deus tem. Nada é impossível para Deus. Aí ela olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, olhava para ele. Olha os exames dela, doutora. E ela olhou, tudinho, tudinho, e falou assim: mesmo assim, vou te pedir mais uns exames. E não só ele, né? Uns 3 médicos. Eu passei no médico aqui em Aracruz, no começo, quando cheguei aqui, e levei meus laudos de São Paulo, tudo certinho. O médico olhou para mim, falou assim: ó, aqui em Aracruz tem jeito para você, não. Tenta lá em Colatina. Me deu o nome da clínica. Quem sabe, lá tem uns médicos que atendem, né? Que são os médicos muito bons, que é dessa área. Mas aqui não, nem adianta você procurar médico aqui em Aracruz. Eu passei muita coisa aqui em Aracruz, viu? Passei por uma médica que ela olhou pra mim e falou assim: eu não posso te dar remédio nenhum. Por quê? Porque aqui fala que você não pode tomar qualquer remédio. Porque tem os remédios certos que eu posso tomar. Aí ela falou assim: tem como você ligar pro seu médico? Pra eu conversar? Ele falou: não, não, deixa quieto, não precisa. Amanhã eu vou lá. Então, vários médicos que eu passo e falo: não tem jeito pra você. Não tem mais jeito. E o que você aprendeu com essa experiência toda? E o que eu aprendi é que a gente depende muito de Deus, aprendi a ter mais fé. Porque hoje eu sou outra pessoa, sou outra Eunice, eu não sou aquela Eunice de muitos anos, de anos atrás. Tipo assim, eu dependo dele. Qualquer coisa que o médico falar não me abala mais, sabe? Porque eu dependo dele. Nosso Deus é o médico dos médicos e a última palavra vem dele. Então, e sem ele nada somos, sabe? E é assim, eu aprendi muito, sabe? E com isso, quando eu vejo a pessoa que está sofrendo assim, eu sinto aquela necessidade de chegar próxima a ela, né? Falar de Deus, de orar. Eu um dia fui na farmácia comprar uma medicação e a moça que estava atendendo lá falou assim: pra que você toma esse remédio? Por que você toma esse remédio? Que é um remédio muito caro, né? Aí eu peguei e falei pra ela. Aí senti de falar tudo. Tinha acabado de sair do hospital. Comecei a falar o que Deus havia feito na minha vida, o que aconteceu comigo, as várias trombose, venosa profunda, muito violenta. E quando eu olhei para trás, estava aquele monte de gente ouvindo. E falei, ah, Deus, tá, era para eu ter falado mesmo, né? Então eu aprendi que a gente nunca deve desistir. Nunca. Você tem que ser sempre perseverante na oração. Por maior que seja o problema, como eu já falei. Persevere, nunca desista. Ah, tô com dorzinha, vou para a igreja, não. Vai, porque a igreja é lugar de cura. Durante o louvor você é liberto, você é curado, sabe? A oração, quantos não dão nada por uma consagração, uma oração daquelas irmãzinhas na igreja? Eu amo, sabe? Glória a Deus. E uma vez eu tive um sonho, uma visão, né? E havia uma mesa muito grande e tinha muita coisa boa naquela mesa, muita coisa gostosa. E só que ali naquela mesa tinha pouquíssima pessoa sentado. E eu olhei para baixo, tinha um monte de gente. E eu falava, mas por que que eles não estão aqui? Quanta coisa boa aqui.
ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, é as irmãzinhas do ciclo de oração. Elas estão ali, estão se alimentando, né, de coisas boas, enquanto outros não dão nada, né? Então é isso, a oração é tudo, em tudo na nossa vida. Falar com Deus, ter intimidade com Ele, seja que for, assim, em vez de me desabafar com a pessoa, eu desabafo com Ele. Eu ajoelho, Senhor, está acontecendo isso, 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 isso. Me ajuda, me socorre. É só o Senhor. E qual conselho que você daria para alguém que perdeu a esperança de viver um milagre? Conselho que eu dou para alguém que desistiu, né? Perdeu a Desistiu. Perdeu a esperança, esperança, desistiu. perdeu a esperança. E não desista, nunca perca a esperança. Porque o nosso Deus, para tudo é um momento certo. É que muitas vezes nós queremos resolver a coisa logo, rápido. Entendeu? E muitas às vezes não tem paciência de esperar. Para Deus, para tudo há um momento certo. Não desista, porque no momento certo eu tenho plena convicção. Se eu não desistir, Deus ele virá, ele vem com socorro, ele nos socorre, sabe? E o conselho que eu dou é isso: não desiste não, não desiste não. Já vi tanta coisa, já passei por tanta coisa, sabe? E então é isso, nunca desista de Jesus. Fala para ele, não fala, não precisa falar para o vizinho o que está acontecendo. Tenho certeza, tenho plena convicção. Você está ali, você ajoelha a hora, fala, Senhor, estou passando por isso, por isso. Ele sabe, mas é que a gente fale. E eu tenho certeza que Deus ele nos ouve. E Amém. ele vem com socorro. E ele, no momento certo, ele resolve, sabe? Então é isso. Glória a Nunca Deus. desista de Deus. Nunca perca a esperança. Nunca fale que não adianta eu servir a Deus. Nunca fala, está demorando muito. Mas não é no nosso momento. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquela bênção. E no momento certo, Deus virá e Ele nos socorre. E, e Ele nos ajuda muito. Ele resolve os problemas, sabe? O que não está em nosso alcance, está no alcance dele. Como os médicos falou para mim, não posso fazer nada, não dá para fazer mais nada. Só que eu tenho certeza que Deus está comigo e para ele nada é impossível. Para o homem, né? É difícil, não tem jeito. Mas para Deus tem, sabe? Eu. É tanta coisa. Pode ficar à vontade, irmã. Pode ir. A minha filha estava trabalhando longe de casa, chegando muito tarde. E eu vi ela passar o que eu estava passando, chegando tarde. Não tinha tempo para olhar direitinho a filha, cuidar da casa, do marido. E eu falei, Senhor, se eu vou deixar isso repetir, igual aconteceu comigo. E ela virou para mim, mãe, ora para Deus abrir uma porta para eu trabalhar de casa. Comecei a orar. Já comecei a orar, com certeza que Deus ia me ouvir, que isso ia acontecer. E comecei a orar, orar, orar. Um belo dia, mãe, quero que a senhora seja a primeira a saber. Eu consegui um emprego muito bom, vou ganhar bem mais do que eu ganhava, vou trabalhar de casa. Quando a minha filha chegar da escola, eu vou estar em casa, que a minha netinha, ela está com 6 anos, né? Vou fazer agora. Então é isso, sempre, sempre. Eu estou aqui, estou intercedendo pelos meus filhos. Meu filho, a mesma coisa, precisando de um emprego. Trabalhava muito longe de casa. Chegava às 11 horas, 11h30 da noite. Tudo bem, filho? Tudo bem, mãe. Aí eu falei, Senhor, não tá bem, não. Faça alguma coisa, Deus. Entra com ele. Fiquei um ano orando. Um ano. Hoje ele tá lá, trabalhando. De casa também. Porque ele trabalha em TI, né? E tá em casa. Vai no escritório uma vez por semana. Glória a Deus. Então, eu aprendi que a gente tem que orar com fé e com certeza dar resposta. E se ainda fala assim, e tem que ser, se for da vontade dele, né? Senhor, se Sim. for da sua vontade, Senhor.
Então é isso. Se as vontades coincidir, amém. É. Se não, prevalece a Senão, dele. é. Deus é tremendo. Irmã Hum, Eunice, e hum. uma experiência, você teve várias aí, algo que foi sobrenatural que você queira contar? Tem mais alguma? Sobrenatural. É porque sobrenatural, assim, que você viu o agir de Deus mesmo, assim, gente, e você na hora, você nem acreditou que ele estava fazendo. É, foi naquele momento, né, que meu rins parou, né? Que pros médicos parou, né? É difícil, né? Sim, E eu vi o agir de Deus. E na hora também que a minha pressão subiu demais, que uma parte do lado esquerdo começou a adormecer, meu rosto, que eu comecei a falar com Deus, né? Ali. E assim, foi uma resposta assim muito rápida. Aquela correria de médico foi uma coisa sobrenatural, sabe? e Deus agiu na E hora certa, né? então, e foi quando a hora que eu saí do hospital, que eu melhorei, que eu recebi alta, estava super bem, e fui passar no cardiologista, né, que meu médico me indicou, que era justamente o médico que me socorreu no hospital. Quando ele me chamou, que eu entrei na porta, ele falou assim: Você? Você aqui? Eu falei: Sim. Como você tá? Eu falei: Tô ótima, doutor, tô muito bem. Eu vim porque meu médico mandou eu vir. Então, assim, acontece tanta coisa, sabe? Ele nem esperava Nosso você Deus é lá, né? tremendo. Não, né? Ele esperava eu sair dali. Né? Quando eu me lembro quando eu voltei para o centro cirúrgico para fazer, para tentar de novo a cirurgia, o médico conseguiu fazer na época. Os enfermeiros ficavam tudo assim, um do lado do outro, sabe? Uns iam lá, me beijava, boa sorte, como se estivesse despedindo de mim. Despedindo. Eu senti aquilo naquele momento. E meu pastor, ele ia todo dia no hospital, assim, né? Tinha um horário, né? Ele e a esposa dele. E quando ele viu eu voltar a andar, que há muitos dias eu não andava, não podia, primeira tentativa de eu voltar a andar, eu tive uma hemorragia, sabe? Então, e voltei para a cama, correndo, lá veio um médico de novo. E quando ele viu eu levantar da cama e andar, ele chorou. Ele chorou, chorou, chorou. O médico. Não, o pastor da minha Ah, o igreja. pastor. Ele e a esposa dele. Porque eles, eu senti que eles pensaram também o mesmo. Eu não ia sair dali daquela UTI com vida. Como muitos enfermeiros, né? Cochichando pelos cantos. O caso dela é sério, o caso dela é sério. Sabe? Sabe Deus, Deus é tremendo. O que Deus faz na vida da gente, não existe nada que pague. Hoje em dia eu tenho medo, tipo assim, se eu vou falar algo, assim, eu falo assim, Senhor, deixa eu falar só o que eu devo falar. Sabe como? Amém. Medo de ofender alguém, porque eu era muito estúpido, eu era muito grossa antes. Então, é, já tive muita experiência com Deus, muita, muita, muita mesmo. Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, no meu casamento, com meus filhos. Hoje o meu filho, ele ministra, né, louvor, e a minha filha mais nova também, ela faz parte da coreografia da igreja, sabe? A minha filha mais velha, ela frequenta a igreja presbiteriana, a esposa dela, as crianças, tudo na igreja. Glória a Deus. A família toda serve o Senhor. É, mas para isso eu precisei orar muito, tá? Sempre orando, sempre orando. Quando vejo alguma coisa fora, eu começo a ficar preocupada, já começo a falar para Deus. Meu netinho com 1 ano e pouco, ele pega violãozinho, adora ficar ouvindo a ministração de louvor lá, e nem fala direito, fala do jeito dele, né? Começa a cantar e tocar violão. Glória a Deus. Irmã Eunice, chegamos no final do nosso episódio. Eu quero te agradecer por compartilhar o que Deus fez na sua vida e tem feito e vai fazer muito mais. Porque é muito importante a gente falar o que Deus fez na vida da gente. Porque às vezes as pessoas estão passando algo parecido, algo, pouca coisa, e pensam em desistir. Aí eu vi um testemunho desse aí,
Sabemos que tem um Deus que tudo está nas mãos dele e é o Deus que cura, liberta, cura as feridas, restaura a vida e dá novos começos. Pode ficar à vontade nos acréscimos finais. Pode ficar à vontade. Tem mais alguma coisa que acrescentar? Mas isso aí que eu falei, né? O que eu falo, como eu sempre falo, né? Nunca desista. Seja fiel a Deus, né? Serve a Deus com sinceridade. Porque muitas vezes a pessoa quer uma bênção, mas, né? Vive a vida de qualquer jeito, né? E, e é isso. Precisamos ser fiel, precisamos ser sinceros. Servir a Deus com sinceridade mesmo. Muitas vezes as pessoas fazem algo, o pastor não tá vendo, mas o nosso Deus tá vendo, ele é o principal. Então eu tenho, assim, visto muita coisa assim, sabe? E às vezes eu oro, fazer o quê? Orar, né? E é muito triste você ver a pessoa, assim, muitas vezes dentro da igreja, fazendo tanta coisa errada e caminhando para o inferno, como vive na visão, né? Perdendo tempo, né? É. Às vezes precisa de uma cura, precisa de tanta coisa, mas não serve a Deus com sinceridade. Então precisa ser fiel a Deus, sabe? Ter mais intimidade com Ele. E com certeza Ele nos ouve. Uma vez eu ouvi uma vez uma irmã chegou para mim e falou: Como Deus fala tanto com você? É tão engraçado. Fala comigo porque eu falo com Ele. Cheguei na igreja uma vez, nunca esqueço disso, estava a cantora Fabiana de Anastácio ministrando no púlpito, cantando. Estava em festa, aqui na Rua da Alegria mesmo. Igreja lotada, lotada, lotada. E essa cantora, Deus usou ela tanto para falar. E naquele dia eu estava muito mal, sabe? Muito mal. Eu ajoelhei ali, cheguei cedo, foi Senhor. Tenho força mais para nada. Acabou minhas forças, Deus. Não sei mais o que fazer. E, e essa cantora, ela colocou o microfone do lado, assim, no púlpito. Ela foi lá no meio da igreja. Deus usou ela, falou. E eu falei, imagina, olha quanta gente aqui ia falar comigo. O que eu havia falado para Deus, Deus usou ela e falou. E ela deixou o microfone ali, ela foi lá onde eu estava, colocou a mão no meu peito e ministrou cura e falou para mim. Que naquele momento eu não estava sabendo eu não estava sabendo o porquê eu estava passando por aqui, mas lá na frente que Deus ia me mostrar, que eu ia saber, que eu ia entender tudo. E falou um monte de coisa para mim, sabe? Então, é assim, Deus ele não nos abandona, não. Você não tem força para orar, tá desanimado, tá ruim. Joelho ali, pede um socorro para Deus. Que Ele vem com socorro. Quando eu estava vindo da igreja, o carro parou de. O vidro não subia nem abaixava. Aí eu tinha que levar o carro fazer falar um filme. Coisa simples, as pessoas, a gente viu agir de Deus. Aí eu ranquei aquilo agora cedo, tirei a bateria ontem à noite para ver se voltava a funcionar. Eu tava vindo para levar o carro para o cara colocar em filme. E nada. E batia e nada. Hum. Eu orei. Falei, Senhor, de vez em quando isso aqui me dá esse problema. Ou me mostra o problema, ou que ele funciona. Mostra, em nome de Jesus. Aí andei um pouquinho para frente. Daqui a pouco eu fui lá no botãozinho. Funcionou. Viu? Aí eu falei, glória a Deus. E às vezes, no mínimo detalhe, às vezes as pessoas, mas isso acontece. É Deus. É resposta de oração. Ele responde do pequeno ao grande. Eu creio. Esses dias, estava precisando resolver uma situação, orei específico. Deus atende. Agora uma coisa eu falo para você. Você não tá aqui à toa, você não tá aqui em vão, não, Amém. tá? É, muitos vão vir aqui, Deus vai te mostrar as pessoas, né? E através dessas pessoas, através de você, do teu trabalho, e através dessas pessoas, muitas vidas virão para Jesus. Eu falo isso para você com plena convicção. Amém. Porque muitas vezes pessoas fazem algo e falam assim, não sei por que eu tô fazendo isso, para quê? Então eu falo isso para você, Glória a Deus. que muitos virão aqui
e muitas vidas serão alcançadas. E não é em vão, não. Porque Amém. pouquíssimo faz esse tipo de trabalho, né? Então, você vai ver. Mais na frente, você vai ver a resposta. Glória a Deus. As sementes que você está plantando hoje, você vai colher. Eu creio. Eu falo que eu sinto. O Espírito de Deus é tremendo. Amém. E eu tenho acompanhado o seu trabalho. Glória a Deus. Do começo, né? Até agora. E eu vejo que houve muita mudança em você. Sabe? E Deus ainda vai ter muito mais para fazer. Glória a Deus Deus. vai te honrar. Amém. Não desiste, não. Amém. Glória a Deus. Irmã Nisso, então, quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Que o Senhor continue te abençoando, a tua casa, a tua Amém. família. E as portas estão abertas aqui. O que precisar, as irmãs do Ciclo de Oração lá, o que precisar, estamos aqui. E você que viveu uma experiência com Deus e quer contar o que Deus fez na sua vida, pode entrar em contato conosco. Nós vamos conversar e nós vamos gravar, porque o mundo precisa saber que Deus existe, cura, liberta e leva para o céu. Glória a Deus a todos. Sexta-feira tem mais Amém. e tchau, tchau.